Não é segredo pra ninguém que a Estrela da Morte foi a arma mais letal da galáxia em Star Wars. Essa estação espacial tinha o poder de destruir planetas inteiros. Mas antes disso acontecer e bilhões de vidas se perderem, alguém precisava apertar o botão que iria disparar o super laser da arma. Assim como aconteceu com a bomba atômica aqui no nosso mundo real, a maior arma do Império não se resumia apenas à sua tecnologia, mas sim à decisão humana por trás dela. Para construir a Estrela da Morte foram necessários diversas ordens, infinitos cálculos e uma mão de obra quase infinita. Mas nada se comparava à pressão absurda sobre aquele que sabia que aquele comando não era apenas mais uma parte do processo, mas sim o momento definitivo que daria fim a bilhões de vidas. Em Star Wars, a Estrela da Morte é mais ou menos como se fosse a bomba nuclear da galáxia, uma arma criada para impor poder através do medo. E como toda arma desse nível, ela só se tornava realidade quando alguém executava a ordem final. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o homem responsável por disparar o super laser. Quem era esse oficial imperial? O que ele sentiu quando ele teve que disparar a Estrela da Morte? Afinal, esse cara não destruiu apenas Alderaan, mas também outros planetas que a gente vai falar aqui, e pode ser considerado o maior genocida da história de Star Wars. Bom, a Estrela da Morte foi o maior projeto militar do Império. Sua função era bem simples: destruir alvos planetários por meio de um super laser. Embora a autorização final viesse do comando superior, o disparo exigia a atuação de uma equipe técnica específica. Dentro dessa cadeia operacional, havia um operador responsável por executar o comando final de ativação do super laser. Claro, a ordem vinha lá de cima do Palpatine, o Imperador, que também é tido como o grande responsável, mas hoje nesse vídeo eu quero que vocês conheçam a pessoa, o ser humano, o cara que foi ali e no final teve que apertar esse bendito botão que acabou com a vida de tantas pessoas. Tudo que eu vou falar aqui tá dentro do Legends de Star Wars. E o nome desse operador é Ten Granit. Antes de servir na Estrela da Morte, Granit era um artilheiro de carreira. Ele atuou nas forças da República durante as Guerras Clônicas e permaneceu no serviço militar após a reorganização imperial. A sua especialização sempre esteve muito ligada ao manuseio de armas pesadas, o que o levou a ser selecionado para funções técnicas de maior responsabilidade. Com a estação de batalha próxima de sua conclusão, Granit foi transferido para a equipe do Super Laser. Inicialmente, ele considerou a designação como um avanço profissional, como se ele estivesse subindo nas hierarquias do Império. Mas durante os treinamentos, ele teve acesso a simulações que demonstravam o verdadeiro alcance destrutivo dessa arma. E a partir desse momento, ele começou a questionar a finalidade dessa arma. Afinal, por que o Império, que está ali trazendo ordem e justiça para a galáxia, precisaria de uma arma que poderia evaporar bilhões de vidas em um instante? Apesar das dúvidas, Granit permaneceu no seu posto. Afinal, ele era um militar de carreira. Ele acreditava que a Estrela da Morte era para ter uma função preventiva, meio que como foi a lógica atrás da bomba atômica. Vamos fazer uma arma tão poderosa que fará com que qualquer inimigo nosso tenha medo da gente a ponto de nunca atacar, e que seu uso real seria limitado a alvos estratégicos ou planetas não habitados que precisassem ser destruídos para, quem sabe, liberar uma nova rota do hiperespaço ou algo nesse sentido. Essa percepção começou a mudar quando a estação foi atacada por forças rebeldes ainda em sua fase de testes. O super laser, operando agora com a sua potência reduzida, foi utilizado para destruir uma grande nave droide, demonstrando a sua eficiência mesmo incompleta. Em seguida, veio a ordem de atacar Despair, um planeta utilizado pelo próprio Império como uma colônia penal e fonte de mão de obra para construir a própria Estrela da Morte. Foram realizados 3 disparos. O primeiro eliminou toda a vida na superfície. O segundo comprometeu a estrutura do planeta. E o terceiro concluiu a sua destruição. Granit participou diretamente dessa sequência de disparos. O Grão Moff Tarkin decidiu celebrar a conclusão da construção da Estrela da Morte, testando o super laser justamente em Despair, matando todos os prisioneiros imperiais
que de forma escrava construíram a Estrela da Morte. Isso lembrando que nessa época o super laser da Estrela da Morte ainda não estava funcionando em potência máxima. De qualquer maneira, eu tenho um vídeo aqui no canal falando de todos os planetas que foram destruídos pela Estrela da Morte, eu vou deixar aqui em cima, mas o evento mais importante para a gente falar aqui nesse vídeo foi a destruição de Alderaan, o planeta natal da Leia, que diferente dos outros alvos anteriores, se tratava de um planeta densamente povoado e politicamente relevante. O super laser foi ativado em potência total e o planeta foi destruído em um único disparo. Bilhões de mortes ocorreram de forma instantânea, bem na frente dos olhos da princesa. Depois desse episódio, Granite entrou em um estado forte de abalo psicológico e passou a se ver diretamente como responsável pelo resultado das operações. Apesar de tudo isso vir lá dos seus superiores, ele era o dedo que estava puxando o gatilho. Dentro da estação, a sua função se tornou bem conhecida, o que acabou alterando a forma como ele passou a ser tratado por outros membros da tripulação. Paralelamente, Granite começou a questionar a sua permanência no serviço imperial e a considerar possíveis consequências caso a rebelião vencesse o conflito. Ele avaliou até a possibilidade de abandonar o seu posto, mas acabou concluindo que ele só seria substituído sem nenhum impacto real no funcionamento da arma. Já durante a Batalha de Yavin, que foi aquela grande guerra ao final do episódio 4 e que é o marco central do universo Star Wars, o evento que marca o ponto zero da linha do tempo da franquia, Granite recebeu a ordem de preparar o disparo final contra a base rebelde. Dessa vez, o procedimento não foi imediato. Ele retardou deliberadamente etapas finais da sequência de ativação, solicitando repetidas confirmações operacionais, meio que dando uma enrolada. E esse atraso coincidiu justamente com o ataque liderado por Luke Skywalker, que resultou na destruição do reator principal da estação. Com isso, a Estrela da Morte foi destruída antes que o disparo fosse concluído. Granite morreu junto com o restante da tripulação, afinal, a Estrela da Morte explodiu por completo, marcando assim o fim da história de Granite. E como eu comentei, tudo isso aqui que a gente está falando é do Legends, né? Não tem nenhum registro desse personagem de forma canônica, mas a sua história aqui é longe de ser a de um herói, ou que ele tenha tido uma redenção como a do Anakin em Retorno de Jedi, mas é uma história de um operário técnico que estava inserido na maior máquina de destruição em escala galáctica de Star Wars, cujo último ato foi interrompido pelo colapso do próprio sistema que ele ajudava a manter. Agora me comenta aí se você conhecia a história de Granite e se você acha que ele dando essa atrasadinha aí e meio que se sacrificando, ele conseguiu dar a volta por cima. Valeu, Adriano Ticiano, Erigorés, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Risto Gomes, Christian Pereira. Vejo vocês na próxima e This is the Way.